Treinamento sobre revisão integrativa aplicada para o cuidado em saúde, com Ana Carolina Alencar. Realizado em 4 de outubro de 2023, na Biblioteca Central da Unirio. Vamos lá, gente. Então agora a gente vai falar das revisões integrativas, tá? Vou falar também a partir da sistemática para ficar mais fácil aqui pra gente. Primeira informação é que a revisão integrativa ela tem essa fama de ser fácil. Então, é o tipo de revisão que é fácil, que tem pouco rigor metodológico, que é difícil de publicar. Então, enfim, ela tem várias questões aí. Então, muitas vezes ela é utilizada como um método na graduação também. Então, a gente tem muita publicação. Se olhar na Medline, por exemplo, nos últimos 10 anos, tem uma quantidade muito grande de publicações de revisões integrativas. Mas aí não necessariamente elas são revisões integrativas ou seguiram ali os passos da revisão integrativa. É até mais difícil de publicar revisão integrativa. Sim, é exatamente por essa questão metodológica. Realmente falta uma metodologia, né? A gente vai ver isso, esse esforço de trazer esse rigor metodológico em últimas publicações. Assim. Mas como eu não tenho um passo a passo, eu não tenho uma metodologia, não tenho um grupo por trás disso, as pessoas acabam fazendo a partir do que elas conhecem, ou da forma que acham melhor, é isso mesmo, né? Por isso, não dá para fazer na graduação, porque, enfim, acho que o método é fácil. Então, ela tem essa crítica, né, pelo potencial de viés, e aí isso está relacionado aos métodos de análise, de síntese e de elaboração de conclusão. Enfim, o trabalho inteiro ele tem fama de ser mal realizado, né? A gente tem duas referências, 3 referências aqui. Então, tem um esforço, se a gente for olhar publicações de revisão integrativa na Medline, a primeira que eu identifiquei é da década de 70. E aí existe um esforço de trazer esse rigor metodológico, de criar um passo a passo para a revisão integrativa, né? Então, tem esse artigo aqui, que é de 2005, que ele faz também menção a um artigo da década de 90, numa tentativa de atualizar a metodologia de revisão integrativa. É o que mais aparece como referência, quando a gente vai olhar dentro das revisões integrativas, é o que mais aparece. Existe esse artigo da Escola de Enfermagem da USP, então tem um grupo na Escola de Enfermagem da USP que trabalha com revisão integrativa, e aí eles fizeram uma revisão integrativa sobre metodologia e conceito de revisão integrativa na enfermagem. Então esse artigo é super interessante, porque ele fala exatamente do método, né? E ele é muito citado nesse guia que é super atual, que é de 2020, da Springer, foi publicado na Springer, que é o passo a passo para conduzir uma revisão integrativa. Então, esse é o esforço mais recente de trazer aqui uma metodologia para a revisão integrativa. Ele cita... É o último, o que está na foto. Ele é barato, acho que ele só tem online, não sei se ele tem impresso. Para comprar individual também deve estar uns R$200, não é barato, mas em comparação a livro, assim, fica tranquilo. Aí a compra é em moeda estrangeira, né, mas eu acho que fica mais ou menos esse valor. Que mais? Então, quando a gente vai olhar para ele também, ele traz muitas essas duas referências. É até bastante interessante que ele cita bastante a pesquisa da Escola da Enfermagem da USP também, né, esse artigo. Então, hoje a gente vai trabalhar com essa referência aqui, tem um pouco do artigo original, aí, que é o primeiro. Tá? Então, esse esforço de trazer aí o rigor metodológico. Quando a gente fala da revisão integrativa, então aquela própria TRIP que eu venho citando aí desde o começo, ela tem esse artigo que é uma revisão de escopo sobre métodos integrativos de estudos e de dados qualitativos e quantitativos. Né? Então aqui ela também cita a revisão integrativa como um método que é possível para a integração desses dados quantificados. E é importante para a gente saber que mesmo os autores que trabalham com síntese de conhecimento, eles consideram isso dentro dessa abordagem ou com esse objetivo específico. Então, quando que eu aplico uma revisão integrativa? Ela é um método emergente de síntese de conhecimento, apesar de ter muita publicação aí a respeito, né? Ela é muito utilizada pela enfermagem e ela é considerada um método para evidências complexas. Né? Por que evidências complexas? Porque se antes a gente estava falando de uma pergunta bem fechada para responder, né, uma dúvida clínica bem específica, ali, um contexto clínico bem específico, ou a gente estava falando de uma pergunta mais ampla, em que eu consigo trazer a superfície do que está publicado, aqui eu vou poder olhar para questões que estão relacionadas aí, a estudos que são teóricos, estudos metodológicos,
questões relacionadas à saúde pública. Então, eu englobo uma complexidade maior na minha pergunta de pesquisa, né? Eu tenho essa possibilidade de incorporar uma complexidade maior a partir dessa integração dessas informações. Então, o que a gente vai fazer aqui na revisão integrativa é criar algo novo. Eu vou criar, ao final, um novo conceito, uma nova proposta metodológica. Né? Não é o novo do inventado, é o novo a partir do que foi identificado na literatura científica. Tá? Então, eu vou fazer novas proposições aqui. O resultado da revisão integrativa, eu sempre gosto de dizer que ela faz inferências. Enquanto a revisão de escopo, por exemplo, ela só vai mostrar ali, né? Então, claro que ela discute os resultados, mas ela discute os resultados mostrando, né, o que foi encontrado. A revisão integrativa, ela faz essas inferências mesmo, ela faz uma discussão a partir de um referencial teórico, né? Então, em geral, ela tem um referencial teórico metodológico por trás, e ela vai discutir esses dados sempre à luz desse referencial. Então, esse é um ponto importante dela também. Então, ela pode fornecer síntese sobre pesquisas empíricas também, então estudos quantitativos e qualitativos, pode fazer uma síntese metodológica, pode utilizar diversos desenhos de estudo, pode fazer uma síntese também teórica, e eu posso fazer uma revisão integrativa de revisões sistemáticas. Tá? Então, eu posso tanto fazer uma revisão integrativa com vários tipos de estudo, como é o caso da de escopo, tá? Então, não vou fazer um limite ali de desenho de estudo, mas o mais interessante é que eu posso também focar só em revisões sistemáticas sobre aquele tema, para poder trabalhar. Você não usaria fontes primárias, né? Seria só em revisões Você pode optar pelas duas coisas. Pode. Tá? Ela não tem um delimitador assim, do tipo de estudo. Fica um pouco complexo depois quando a gente vai fazer a avaliação crítica. Porque aí você vai precisar de vários instrumentos para poder fazer a avaliação crítica. Quando eu delimito os meus estudos são quanti-quali, eu posso pegar um instrumento de métodos mistos, por exemplo. Então, eu posso definir um instrumento de estudos qualitativos, um instrumento de estudos quantitativos, ou eu pego um instrumento de métodos mistos e avalio a partir dele. Quando eu começo a colocar muito desenho de estudo, aí eu vou ter que pegar vários instrumentos para poder avaliar a qualidade. Tá? Mas, geralmente, o tempo, a fase, o período temporal, precisa ser mais restrito. Né? Então, aí que a gente começa a falar agora da integrativa é o sujetos. Né? Então, o ideal é que eu também não fizesse uma restrição de tempo. Mas aqui eu acho que cabe bem, como a gente está falando de um outro tipo de trabalho, a justificativa. Então, o que eu oriento para os alunos é não fazer essas seleções arbitrárias de tempo, assim, que é o do ser atual ou qualquer outra coisa do tipo. Né? É justificar a partir do contexto. Que, como eu dei o exemplo antes, o contexto é uma política pública de saúde, é isso. Ou referencial teórico, né? Tem algo a ver com o referencial teórico. Então, encontrar uma justificativa para delimitar aquele tempo, assim, tá? Mas não fazer uma delimitação de tempo sem justificativa. Os periódicos acabam sugerindo nos últimos 5 anos. Esse surgiu para mim em Manaus, eu estava na UFAM e aí surgiu isso. Qual que é a diferença? O periódico está fazendo uma publicação de artigo científico, então é uma regra do periódico. Né? A regra do periódico é diferente de ter uma metodologia, que é uma metodologia de revisão. Então, ali, para você fazer... Aqui, esses artigos que são antigos, eles aparecem no seu trabalho como resultado do seu trabalho, se tiver um que é mais de 10 anos. Né? É diferente de você vai fazer a introdução do artigo científico e você pegou ali essas referências que são, sei lá, da década de 90. Então, o critério do periódico é que ali, enquanto artigo científico, você tenha artigos atuais. Agora, resultado da sua pesquisa é outra coisa. Faz diferença? Isso aqui é a revisão enquanto tipo de estudo. A revisão de dentro do artigo científico aí é a outra coisa ali, é uma etapa, né, daquele trabalho que está sendo colocado ali. Mas tem revista que pede para excluir. É mesmo? Tudo depende do objetivo. Se o E aí, objetivo não é fazer uma revisão dos últimos 5, 10 anos, Mas a revista limita isso. Limita. E aí, assim, você que trabalhou muito pouco no seu artigo, aí você fala, não, de repente não é melhor, mais indicado. Mas essa revista não seja a revista indicada para esse trabalho. Porque numa revisão sistemática também, você não vai limitar tempo. Né? Então, você não vai poder publicar nessa revista. Então. Você tem algumas sugestões de revistas que aceitem revisões integrativas? Não tem. É que minha aluna está tentando publicar e está encontrando dificuldade. Tá difícil. Não tem, na verdade. Assim.
A única coisa que eu consigo dizer é que quanto mais a gente aproxima essa metodologia da sistemática, mais fácil fica. Que o método é mais rigoroso. Aí quando eles forem ler, por mais que o título vá causar esse desconforto integrativo, quando o trabalho está bem especificado, ali está bem descrito, aí já vai entendendo aquilo como algo de peso, vigor, etc. Mas o preconceito ainda existe com a metodologia mesmo. Eu trouxe um exemplo, né? Então esse aqui está mais voltado para questões, deixa eu ver, não sei se é esse clínico, percepção da família e experiência com a presença da família durante a ressuscitação cardiopulmonar, uma revisão integrativa. Então, mais voltado para uma questão clínica aí, de experiência da família, nesse caso, né? Experiência do paciente, experiência da família. E o outro, esse também é do grupo da Cássia Baldini, da USP, avaliação realista para programas e serviços na área da saúde, uma revisão integrativa da literatura teórico-metodológica. Então, esse tem um foco em políticas públicas de saúde, com esse enfoque no que é a avaliação realista, que eu, sinceramente, não li o artigo, não sei o que é, já deveria ter lido, né? Sempre com esse exemplo. Uma pergunta agora bem do desconhecimento mesmo. Eu tenho percebido, e não é à toa, que apesar de a gente não ver revisões integrativas, que a dificuldade de publicar revisões integrativas, eu tenho visto um crescimento da publicação da integrativa na área da saúde e aqui vendo o meu lado da nutrição. Mas estudos aqui nossos, nacionais, e isso fora. Não, ela também é muito publicada. Então, eu tenho que atualizar esses dados até, eu parei de botar nos slides que eram sempre do começo do ano, era de março. Eu parei para olhar as publicações, então busquei na Medline para ver a quantidade de publicações, e é isso, elas se dão mais nos últimos 10 anos, tem muita publicação internacional e a grande maioria na enfermagem. Sim. Mas nos outros cursos da área da saúde também, mas a grande maioria é relacionada à enfermagem. Mas sempre justificando esse olhar multidisciplinar, quanti-quali, né, que aí ajudando a justificar o porquê da... Não, e que pode trazer essas outras questões, né? Porque é isso, se eu tenho... Vou falar da minha... O que foi meu trabalho no mestrado, né? A minha dissertação. A gente queria identificar, dentro da associação entre tuberculose e diabetes mellitus, a gente queria olhar para essa associação, mas não numa perspectiva do tratamento medicamentoso, por exemplo, ou da percepção do paciente. A nossa perspectiva era entender essa associação a partir da determinação social do processo de saúde e doença. Então, basicamente, eu queria entender os autores que estão publicando a respeito dessa associação, e aí seja com enfoque medicamentoso, clínico, laboratorial, sei lá, eles entendem o impacto da determinação social que a determinação social tem para essa associação, e aí independente de qual lugar eles estejam, né, para qual recorte eles estejam fazendo, era isso. Então eu tenho um referencial teórico-metodológico, e aí eu vou olhar para esses artigos e eu vou discutir essa informação a partir disso também para chegar nessa conclusão final, assim, que pode ser uma conclusão de integrar informações, no meu caso não foi, né, a ponto em que eu vou informar esse novo conceito, né, essa nova informação a respeito, ou eu posso fazer essas inferências. Não, olha, apenas um artigo identifica isso e eles falam ali superficialmente a respeito, quais são as implicações disso e o que a gente recomenda no caso dessa associação. Né? Então, não sei se fica claro assim, essa questão. É multidisciplinar, né? Mas também pode ser voltada a essa questão de ter uma teoria, ter um referencial metodológico ali, norteando também esse trabalho. Então, eu considero essas outras complexidades mesmo do sistema de saúde, né, do que é atenção à saúde, cuidado em saúde. Eu não preciso ficar centrada só na relação doença-sintoma, enfim, doença-diagnóstico. A gente amplia um pouquinho ali essas possibilidades. Então, isso seria uma diferença na escolha da revisão também. Você vai usar a sistemática ou integrativa, né? O seu exemplo anterior era ótimo, né? Então, a questão do acesso aberto, ela não está relacionada da forma como você colocou, ela não é uma revisão sistemática, ela é uma revisão de escopo inicialmente. Uhum. E aí você comentou, e a partir daqui a gente pode fazer uma revisão sistemática? Depende de qual é a sua pergunta. A sua pergunta poderia ser respondida com uma revisão integrativa.
que poderia ser, por exemplo, ao final, identificar um conceito único de acesso aberto para a enfermagem, né? Ou um conceito único de acesso aberto para as políticas de informação no Brasil. Eu faço isso do nada, faço isso pegando um conceito lá da universidade e tal. Não, eu vou olhar na revisão de escopo, né? Eu poderia fazer na integrativa também, já fazer uma revisão integrativa, né? Então eu vou identificar todas as publicações e eu vou fazendo esse exercício de compor um novo conceito a partir de todas essas outras conceituações que estão ali. Por exemplo, pegar as políticas de ciência aberta dos países para identificar quais são os parâmetros das políticas científicas de ciência aberta de diversos países. Pode ser. Seria uma integrativa. Eu acho que eu não preciso nem passar pelo escopo. Não é identificar as políticas. Se você for identificar as políticas dos países, você vai fazer uma de escopo. Quer dizer assim, olha, essas são as políticas, em que elas se assemelham? Elas têm essas semelhanças aqui. Né? Agora, se você quiser compor um novo conhecimento, né, então a gente quer propor uma definição única do que é acesso aberto para ser utilizada pela, sei lá, Organização Pan-Americana de Saúde. A gente quer propor para o Ministério da Saúde ou para o MEC, a gente quer propor para o portal de periódicos da CAPES. Está confuso, ninguém está entendendo. Eu aqui na Unirio a gente usa esse conceito, lá no portal de periódicos eles usam outro, está confuso, hein? Então vocês fazem uma revisão integrativa para poder fazer esse novo conceito. Então o que está norteando aí? Está norteando o próprio conceito de acesso aberto, né? Vocês podem encontrar aí um outro conceito para nortear vocês, mas o que você vai compor ao final é essa nova conceituação do que é uma política de acesso aberto. Trazendo um pouquinho para a realidade da nutrição, né, e tem uma aluna aqui aproveitando, né, na nutrição, por exemplo, a gente quer analisar o consumo alimentar de determinado grupo, né, e essa seleção de estudos observacionais, embora a gente consiga a maior parte esmagadora seja de estudos observacionais, são metodologias diferentes. A gente tem vários olhares para esse consumo alimentar, quantitativo, qualitativo. E aí, pelo fato de nós termos diferentes métodos, a gente entende que a gente está fazendo uma integrativa, embora o desenho do estudo seja observacional, ou de cor, de transversal, seja o que for. Então, pelo fato de eu ter métodos de análise do consumo alimentar, eu caracterizo como uma integrativa. Mas eu não sei qual é a pergunta, mas qual é o objetivo, só para eu entender? O que você quer alcançar ao final? Por exemplo, analisar o perfil alimentar de uma determinada população, o perfil do consumo alimentar. É como se você fosse criar uma persona final em que você diz, o perfil alimentar do brasileiro ou do adolescente, é isso, é uma integrativa. Eu tenho diferentes abordagens para essa análise. Sim. Porque aí você vai vai chegar ao final e você vai criar esse panorama, né? O seu panorama é criar, sei lá, pensar que é essa persona, assim, né? Que é tentar identificar ali o que seria, então é uma integrativa. A gente vai ver o exercício essencial disso aqui exatamente na análise dos dados. Que aí você faz um exercício de vai e volta, assim, ele é cansativo. A professora Karina é autora também daquele artigo sobre a metodologia, ela fica revoltada quando fala que é um método que pode ser usado na graduação. Eu acho que é um método que pode ser usado na graduação. Mas aí ela, como escreveu o artigo, está na metodologia, ela fala que não, é muito complexo. Mas o que é complexo é exatamente esse exercício. Eu acho que ele é mais cansativo do que complexo mesmo, sabe? Que eles chamam de redução e eu gosto de dar o exemplo com desintegrar, sabe? Então, basicamente, a gente vai partir dos artigos originais e aí você vai tirando as informações a ponto de compor esse conhecimento novo, né? Então, eu descaracterizo o artigo original. Eu já não tenho mais, segundo fulano de tal, isso e aquilo. Eu criei um novo conhecimento a partir de todos aqueles achados que estavam nas publicações anteriores, né? E aí é muito o olhar de quem está fazendo a revisão. Exatamente. Né? Aí o viés, que é a integrativa. Exatamente. E deixa eu aproveitar o exemplo da professora de nutrição. Como que esse mesmo matemática, e qual seria a pergunta que faria uma matemática como essa, fazendo essa revisão virar de escopo?
Para ela virar de escopo? É. Para esse mesmo que ela está falando? É. Ela não quer criar um perfil novo, ela só quer identificar quais são os perfis alimentares. Isso seria o escopo. É isso. Então ela falaria de todos, de uma maneira geral. Assim, ela agregaria todos os perfis alimentares que estão ali apresentados. Isso. Está demorando para passar. Esse é só mais um exemplo, também voltado para a questão de políticas públicas. Aqui a diferença entre integrativa e sistemática, né? Então o primeiro ponto, ele não é um estudo comparativo, então aqui eu não estou comparando, eu vou mesmo chegar nesse novo conhecimento que a gente está falando. E aí depois vocês podem ver lá na apresentação cada uma das diferenças. Com relação à identificação do problema, de novo, uma pergunta, ela pode ter uma abordagem clínica, ela pode ter uma abordagem de gestão ou de políticas públicas, enfim, isso já é mais aberto. Eu posso utilizar alguns acrônimos, então o SPIDER é bastante utilizável também, para quando não é um contexto clínico. Quando for um contexto clínico, também pode usar PICO, né, se o contexto da pergunta for clínico. Mas o SPIDER ele vai falar de amostra, fenômeno de interesse, desenho de estudo, avaliação e tipo de busca também. Eu estava olhando agora que esse SPIDER ele é bem interessante para outras áreas de conhecimento. Sim. Né? E você sabe se existem uns acrônimos assim para revisão sistemática ou revisão de escopo? Vários acrônimos. Não, se existem outros acrônimos além de PICO. Para revisão sistemática, o indicado é PICO. A revisão Mesmo que não sistemática seja na área de de saúde. intervenções. Ah, não, é que aí eu não conheço. Sinceramente, eu acho que nem tem metodologias bem Essa delimitadas que é a minha dúvida. de revisão sistemática para outras áreas. Assim. Hoje eles... Pode falar, Não, professor. quando você fala do PICO para sistemática, a gente está sempre pensando na sistemática De de ensaio intervenção. clínico. De intervenção. Porque se você faz uma sistemática observacional, já tem lá um outro nível de Sim. evidência e não, provavelmente não vai ser PICO porque não tem intervenção. Sim, não cabe. Mas para de intervenção, né? Então, sempre que o contexto for clínico e a pergunta for clínica. Tá? Mas sobre ter metodologia para outras áreas, tem que pesquisar mesmo o que as outras áreas avançaram. Né? Porque tudo isso parte da medicina baseada em evidências. Então, a revisão sistemática ela também parte da medicina baseada em evidências. Então, mesmo que as outras áreas estejam desenvolvendo, elas vêm aqui na revisão sistemática da saúde, né, aprender como fazer isso. Então, tem que identificar o quanto eles evoluíram. Né? Então, hoje eu tenho uma metodologia que é para o direito. É uma boa revisão de escopo isso. Dá. Exatamente. Exatamente. E o que você perguntou sobre os acrônimos, tem vários. Eu dei uma aula para o Portal de Periódicos, ele faz aula, como é que eles chamam? Aulas especiais, maratonas, também algumas coisas assim eles têm feito. E aí eu fiz uma aula sobre os tipos de acrônimo para revisão qualitativa. Eu fui pesquisar a respeito, porque sempre surgem essas perguntas, aí eu sugeri essa aula para me dar o trabalho de ir lá e fazer, porque quando me perguntam eu falo, sim, tem, mas também não sabia exatamente, aí fui fazer geral lá para ver. Então existem vários, e aí eles são indicados também para outras áreas, ciências sociais, ele vai explicando lá cada uma delas. Está gravado, sabe? Tá sim, mas posso te mandar o PowerPoint também para você ver as referências. É engraçado porque não tem referências acadêmicas, assim, não tem referência científica, artigo científico a respeito. Tem muito dentro de os handbooks, e os handbooks também. Então, o handbook da Cochrane vai falar um pouco, do JBI vai falar um pouco, né? Aqueles que eles usam, eles explicam um pouco a respeito. Mas está muito dentro de, sei lá, biblioteca da universidade e tal. Aí o que eu fiz foi tentar pegar de universidades que já são mais de referência, ou que já trabalham ali com revisão, dependendo de qual biblioteca era. Peguei referência de biblioteca, mas é bem difícil de achar, assim. Acho que surge dentro da experiência, né, de cada área, né? Sim. É porque ajuda, né? Sei lá, quase vai estudar para o vestibular, assim, aquelas coisinhas de... Mas foi isso, assim, os poucos artigos que eu encontrei também, eles falam mais de maneira geral, também não traz nada... Mas existem vários aí pra gente seguir. A busca na literatura científica, então, isso vai ajudar bastante na questão do rigor metodológico. Existe uma sugestão para usar o PRESS, né, que é essa ferramenta de avaliação por pares ali na busca de estratégia. Não existe um prisma para revisão integrativa. E aí existe uma sugestão que é engraçada até, que é de uso do prisma da revisão sistemática e meta-análise.
e não do prisma da revisão de escopo. Não sei se não existia o prisma da revisão de escopo ainda, e aí eles fizeram essa sugestão. Mas a questão é que você não vai colocar no seu trabalho que você utilizou o prisma ou incluí-lo aqui, porque seria uma adaptação, né? Então você pode se orientar a partir do prisma, mas aí você não menciona ele dentro do seu trabalho. Mas o press, ele pode ser usado também para outros tipos de revisão. Pode. Ah, não, na sistemática ele não é indicado nem na revisão de escopo, aqui ele é indicado. Entendi. Ele é um passo a passo, que o passo a passo que cada revisor Tem que fazer. Pois é, desculpa, eu estou aprendendo tudo agora. Tá bom. No Prisma, tem uma ferramenta para essa revisão de estratégia? O prisma é um checklist. Então são as coisas que você precisa fazer, né? Ele não te orienta assim, no sentido do como você tem que fazer. É o que você precisa fazer e você vai descrevendo como você fez cada uma daquelas etapas. Entendi. A estratégia vai ser definida ali pelos revisores, Isso. como é que vai ser feito. A estratégia de pesquisa. Mas não se coloca no press, ou não é necessário, ou não pode, entendeu? Usar o PRESS nesse caso, ele não é indicado. Então, acho que ele não é necessário para esse tipo de revisão. Porque é interessante porque alguém externo vai estar olhando aquela estratégia. Por isso que eu estou pensando nisso. É que já tem uma avaliação por pares quando você está lá, né? Que é das duas pessoas que vão fazer a estratégia juntos, depois vão rodar e pilotar a estratégia juntos, no caso das outras. Vou definir os critérios de inclusão e exclusão. Então, ele pode incluir a literatura empírica ou teórica, ou as duas. E existe uma sugestão também de quais estudos incluir, mas isso aqui também está muito relacionado à sua pergunta de pesquisa, né? Então, você define a partir de qual é a pergunta, quais são os estudos que vocês querem olhar. É possível limitar o idioma, tá? Então aqui eu não tenho esse problema. Também vou evitar os erros de tradução e má interpretação cultural, aí no caso de usar tradutores, né? Mas eu posso limitar o idioma de publicação e eu posso também limitar o período de tempo. Então aquela sugestão justifica a limitação no período de tempo. E aí no próximo a gente vai falar da avaliação crítica. Ela vai depender da amostra de estudos, então vai sempre depender dos tipos de estudos que a gente definiu, né? E é sugerida uma revisão por pares aqui na nossa avaliação crítica. Enquanto instrumentos de avaliação, vai depender também do tipo de estudo que você decidiu incluir, mas eles fazem uma sugestão de instrumentos de estudos quantitativos, qualitativos ou de método misto, dependendo do que você estiver utilizando. E aí faz essa sugestão aqui do CASP e também do Scoring System for Mixed Methods. Tá? Então, basicamente, eu vou definir isso a partir dos tipos de estudo que eu decidi incluir. E agora a gente começa a extração dos dados, a análise dos dados, né? Especificamente. Então, vamos lá, eu vou tentar, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo ser clara com relação a essas etapas. A gente começa com a técnica de extração e codificação dos dados. Então, igual na revisão de escopo, a gente vai criar um instrumento. Então, eu vou pensar assim, na escopo a gente sugeriu, faz pelo PCC, né? Faz pela pergunta de pesquisa, aí, o que você vai olhar. Aqui você vai identificar o que você quer encontrar dentro desse artigo científico, né? Que informação você quer extrair. E aí você vai criar um instrumento que você vai usar em todos os artigos. Então, de todos os artigos, você vai coletar as mesmas informações. Então, vamos supor que a gente cria um instrumento de uma página aqui, uma folha ali do Word. Esse instrumento a gente vai usar para cada um desses estudos, né? Eu vou organizar esses estudos, depois de utilizar esse instrumento, aí pegar essas informações principais, eu vou fazer o meu primeiro subgrupo. Então, eu posso criar alguns subgrupos aqui, que pode estar relacionado, sei lá, à faixa etária, ao ano, né? Vou definir uma ordem cronológica aqui, ou algo relacionado à sua pergunta de pesquisa. Seria assim, em relação a uma desses estou imaginando assim, termos que você vai usar nessa estruturação dessa folha. Então, essa organização seria já por essa estrutura, é isso? Como assim? Não entendi. Porque assim, eu já entendi bem, por exemplo, a estruturação. Tá, vou pegar a história das políticas, né, que a gente está pensando. Se eu tenho, por exemplo, um dos campos lá da minha estrutura é o país, ou a região, se Europa, continente. Então, eu poderia agrupar por continente, por exemplo. Pode ser. Por país. Esse que você está falando que é um subgrupo, né? Isso. Para poder ter coisas semelhantes entre eles, para que eu possa analisar com mais profundidade. Exatamente. Poderia ser, entendi o que você está falando, um item dessa estruturação, né, dessa Isso. folha única, pode ser por itens dessa folha única,
Ou pode ser uma outra categorização também que você está olhando ali, que não está necessariamente enquanto um item, mas que está ali dentro daquela informação, né? Então eu criei esses subgrupos. Isso vai ajudar a gente a fazer essa comparação sistemática. E, de novo, não é a comparação de efetividade, a comparação da revisão sistemática, mas é uma forma de comparar. Tá? E aí a gente vai começar a extrair essas informações em matrizes ou tabelas. Então aqui tem um exemplo. Então vamos lá. Esse artigo está relacionado à dor crônica e ele fala da experiência da família, que trata de... aqui ele está falando de uma diferenciação entre mães e pais aí, que tem crianças, eu acho, com dor crônica. Então aqui ele fez a primeira matriz. Quais são as informações que eles resolveram coletar ali? Então os artigos, né, os autores, o ano, o método, a amostra, um nível de qualidade aqui do artigo e os resultados principais relacionados a essa primeira pergunta que eles colocaram aqui. Então aqui a categorização está por perguntas, tá? Foi o que eles optaram por fazer aqui. Esse é o meu primeiro exercício, que é essa matriz relacionada a essa pergunta específica. Nesse caso, a gente tem rigor metodológico, teria que definir exatamente o que são esses níveis de qualidade. Sim, que aqui também eu não entendi o que eles queriam dizer, porque é bem justo, é bom, não dá para entender direito. Mas eles colocaram ali como um ranking de qualidade. Depois disso, eu vou fazer um segundo subgrupo. Né? Então, eu começo a criar um sistema de classificação, eu crio um segundo subgrupo, e aí eu posso pensar em características para esse segundo subgrupo aqui. E a gente vai dividir isso nesse segundo subgrupo. Essa imagem nunca fica boa. Mas vamos lá, eles continuam falando desse problema da dor crônica, né? Falando agora da família, e ele trouxe alguns subgrupos. Né? Então, fatores que ajudam a ressurgir ou a perseverar aí a dor crônica. Não é dor crônica, né? Eu esqueci como é que é. Chronic sorrow, tristeza crônica, perdão. Então aqui eu tenho fatores de desenvolvimento, eu tenho cuidados em saúde relacionados, os triggers, esqueci, internos, não fala como se fosse o que desperta a gente, assim, né? O que desperta... Oi? Insight seria? Pode ser, o que desperta a dor crônica, assim, sabe? Então, gatilhos, perdão. Então, os gatilhos aí da tristeza crônica e os fatores de estilo de vida aqui, os desafios de estilo de vida. Então, essas foram outras categorias que eles foram trazendo para cá. Então, são pontos que eles querem analisar também posteriormente. Tá? Então, eu vou criando essas categorizações aqui. E aí a gente faz esse processo de identificando padrões. Então, eu vou criando essas matrizes, né, a partir desses subgrupos que eu quero ali colocar. E aí, a partir desses resultados que estão nas matrizes, eu vou identificando quais são os padrões entre cada um dos artigos que foram encontrados. Né? Então, por exemplo, as questões de desenvolvimento da tristeza crônica, o que eu encontrei aqui de padrão entre esses estudos que foram apresentados? As questões de desafios de estilo de vida, o que tem aqui de padrão? E agora eu começo a juntar os padrões. Então, eu já rasguei aqui os meus artigos 2 vezes, né? Essa vai ser a terceira, porque eu começo a juntar esses padrões aqui. E aí a gente começa a juntar. Então, aqui é o desenho de conclusão e verificação. Então, esse esforço interpretativo da descrição de padrões e os seus relacionamentos. Então, agora eu vou começar a conversar com esses últimos padrões que eu criei, né? Que eu identifiquei ali. E aí eu gosto dessa frase que eles usam, que é subsumindo as particularidades no geral. Então, agora a gente começa a identificar ali que padrões são esses, como é que eu descrevo esses padrões que foram identificados. Então, eles são processados isolados aqui, eu vou identificar semelhanças e diferenças, e eu vou fazer um pequeno conjunto de generalizações. Então, com relação ao desenvolvimento, né, com relação ao gatilho, por exemplo, o que foi apresentado de principais gatilhos aí para essa tristeza crônica? Então, como que eu padronizo isso, né? Como é que eu coloco isso de uma maneira única aqui, fazendo uma generalização do que são esses gatilhos no caso da tristeza crônica? E aí a gente vai fazendo isso continuamente até incluir a maior quantidade de dados possíveis. E o final vai ser essa soma integrada do tópico ou do fenômeno, e a gente tem uma nova conceituação aí a respeito.
tá? Eu sei que é difícil de entender, gente, eu acho que quando está lendo no livro, porque aí a gente vai conseguindo ler especificamente cada um dos exemplos, fica mais fácil de compreender, tá? Ler alguns artigos, né? De revisão. Também, né, os que, de revisão integrativa, os que tiverem bem... sim. A USP é uma boa referência. Sim, acho que buscar pelo nome da Cássia Baldini Soares, né? Buscar pelo nome dela, porque ela tem publicado bastante, tanto na escola de enfermagem, mas ela faz bastante revisão integrativa. Cássia o quê? Baldini, Baldini. com L, Soares. E no livro a gente consegue acompanhar bem um exemplo, que é essa ideia de fazer as reduções, como eles chamam, né? Então a gente consegue acompanhar melhor assim na explicação. Eu já tentei várias vezes também, às vezes eu acerto, hoje eu não acertei. Mas é difícil mesmo de conseguir entender. Você entendeu? Entendi. Muito obrigada. E o livro é aquele que você colocou no primeiro Sim, slide, né? mas basicamente é isso, né? Esse processo de redução aí da revisão integrativa. E aí, necessariamente, você não precisa ter um referencial para analisar os dados. Não, é uma sugestão também de que se faça isso a partir de um referencial teórico ou metodológico, ou teórico-metodológico. Você pode fazer isso a partir desse Da mesma referencial. forma da abordagem quântico-quadro. Sim. É que aí não faz diferença o tipo de estudo nesse caso, né? O referencial ele vem para nortear a discussão, no caso. Ele não vem... Tchau, professora, obrigada. Ele não vem para... Enfim, para relacionado ali ao tipo de estudo, ele vem relacionado à temática, né? A pergunta de pesquisa em si. Sim? Então tá bom. É isso. A apresentação depois, ela também é uma apresentação livre, né? Então eu posso apresentar esses resultados em tabela, em diagrama, a mesma situação da revisão de escopo. E aí, o que eu preciso fazer é uma apresentação narrativa também, né? Não adianta só a apresentação gráfica ali, eu preciso fazer uma apresentação narrativa, tá? Se houver limitações metodológicas, isso como sempre a gente vai incluir essa informação. Eu não tenho na revisão integrativa a necessidade de um protocolo, também não tenho nenhuma base, nenhuma plataforma de protocolos que aceite uma revisão integrativa. Tá? E é isso, gente. Vocês vão ficar com o meu e-mail depois, que eu vou mandar para vocês aí os certificados e a apresentação. E aí vocês podem pegar as referências, tá? E entrar em contato comigo também, se vocês tiverem alguma dúvida, se quiserem ajuda, pode falar. As revisões que a gente vê então nas revistas, elas têm alguma classificação que não são nenhum desses três tipos. O que as pessoas fazem, pesquisadores na minha área, né? Pega um tema que já é de conhecimento nosso e a gente junta, né? Essas informações e faz um compilado, né? Como se fosse uma revisão de escopo pelo jeito. Uma revisão bibliográfica, né? Revisão narrativa. Isso, e se publica como revisão nas próprias revistas. Existe até jornais sobre revisões apenas, né? Então elas não têm classificação, são apenas revisões. A revisão narrativa, né? Narrativa. A revisão narrativa ela não é sistemática. Não é sistemática. No sentido de que ela não tem um processo metodológico a ser seguido, ela não é sistemática. E integrativa está no livro. Ela tem um esforço, né? A tentativa dela é vir para as revisões sistemáticas. Sistemática no sentido da sistematização do processo, né? Não no nome do desenho de estudo lá. Seria a quarta classificação, revisão narrativa, e tem mais alguma classificação? Tem várias, tem revisão rápida, revisão de umbrella, tem vários tipos de... Que foi a informação que eu trouxe no início, quando mostra lá 25 tipos de síntese de conhecimento, existem 25 tipos de revisão. Isso, mas essa aula não foi dada hoje. Não. A gente aprende empiricamente, né? Para quem faz pesquisa embarcada, vamos escrever um artigo, vamos escrever uma revisão. E ninguém te explica nada. Você vai fazendo porque as pessoas que teoricamente conhecem, né? Você vai seguindo o meu passo lá no grupo classificado com 25 tipos de revisões. Então seria um curso interessantíssimo. Com certeza, eu quero aprender. Porque o JBI, o curso do JBI, na verdade, ele fala de todas, né? Porque ele tem mais, ele trata umbrella também, ele trata outras. A Cochrane também tem a revisão rápida. Eu dei essa aula a gente pode pensar para um webinar, alguma coisa, mas eu dei essa aula na CAPES, que é sobre revisões rápidas também. Isso está gravado na capa? Tá. Poderiam disponibilizar pode ser. links, né? Pode ser. De curso que a gente, relativos, né? Que a gente possa assistir. A aula foi a mesma, a única diferença é que ela incluía revisões rápidas, né? Que foi uma demanda do
do público, queria entender. Mas ela começou com a pandemia, já existia antes, mas ela ganhou força com a pandemia de Covid-19, que é, eu não tenho 2, 3 anos para fazer uma revisão sistemática, eu preciso considerar aqui que alguns vieses vão acontecer. A revisão rápida é basicamente isso. E elas vão, acho que ganhando esse rigor também pela necessidade. Então, a revisão de umbrella, ela é uma revisão de revisões sistemáticas também. Eu posso fazer uma revisão de umbrella de revisões sistemáticas. Mas o objetivo dela vai ser diferente da integrativa. E assim por diante. O ideal seria entender, tipo, quais são, e queiram ou não, elas têm uma hierarquia. Então, essas aparecem mais porque são mais utilizadas e porque elas respondem a um número maior de objetivos, né? Então, hierarquicamente, depois da integrativa, qual seria? Abaixo. Muito antes, muitas outras antes da narrativa, né? Porque a narrativa realmente não é sistemática. A umbrella, eu consigo fazer uma revisão de umbrella sistemática a partir da metodologia do JBI. Então, tem muitas outras aí a serem consideradas. Vai lá, mas foi um prazer, gostei muito. Obrigada. Obrigada. Tchau. Boa tarde. Para estudantes de graduação, por exemplo, eu sei que a gente quer pesquisar outras coisas com eles, não dá para limitar eles também, só isso. Mas seria ideal que saísse da faculdade sabendo fazer uma boa revisão narrativa, sabe? Entendendo o que é pesquisar, porque aí você consegue pegar tudo isso, assim, a escrita, a organização, o passo a passo, porque não é sistemático, mas tem um passo a passo mínimo, né? Não é uma metodologia, mas é um passo a passo. Eu ensino a fazer a busca nas bases de dados, ele vai entender o conceito da revisão. E aí, para partir daí para as outras, é bem mais fácil. Né? Tomando tudo que você falou agora, essa última frase, porque os alunos, aqui tem aluno presente, eles têm disciplinas de metodologia de pesquisa, metodologia científica, mas nenhum deles sai com essa capacidade. Nenhuma. Eu não tive isso na minha formação. Então, eu aprendi, né, como eu falei, por exemplos. Né? E você vai fazendo isso. Então, de fato, isso seria interessantíssimo ter para unir Rio e você chamar os docentes dessas disciplinas para fazer, porque a gente aprendeu empiricamente, como eu te falei. Mas fica no final, eu sou aluna, então a gente tem a metodologia da pesquisa 2, que vai ver com as pesquisas, para preparar a gente para o TCC no último período, que é o período que vem. Aí, no caso, é o final. Aí, se você tentar fazer qualquer projeto de pesquisa, eu estou fazendo com a professora Luciana, então eu estou tendo que pesquisar, assistir vários cursos, eu não entendo, aí eu dou desespero para ela tenta me ajudar, porque a gente não tem. A gente só é apresentado no início da faculdade para fazer citações. Só isso, citações, ensino o que é a BNT, depois disso é só no final. E eles têm a necessidade de começar a fazer esse trabalho de final de curso Antes, um ano e meio antes. Eu estou aqui, Dá o aluno me procurou da nutrição para fazer a gente primeiro para entender que tipo de revisões tem, como que seu TCC pode ser publicável, né, para a gente ter validado para a sociedade, né, seja para a sociedade científica ou não, ou fora dela, porque, como eu falei, eu estou naquela segunda linha ali, né, eu faço trabalho experimental, né, observacional, caso controle, é isso. Como que eu parto dali para uma revisão? Nem sabia que tinha 25. Então eu falei, espera aí que eu tenho que ver se eu tenho pé para isso, eu dou pé para isso, né, porque eu não quero estar nessa situação do aluno, né? No final, como você mesmo passou, não tem uma revisão sistemática, vou ter que fazer uma integrativa aqui, né? Porque até os conceitos a gente precisa ter. Então, seria de muita importância, não sei quem gerencia esses cursos, né? Para a gente ter realmente alguns professores de metodologia dos diferentes cursos. Tanto em biomedicina, enfermagem, nutrição, medicina, todos eles produzem trabalho de conclusão de curso e não sabe o que é. No caso, a gente só descobre que é importante quando a gente precisa fazer. Exatamente. Aí já é desesperador, porque é muito conteúdo, são muitas coisas para prestar atenção. Aí é muito complicado para você pegar assim, em 6 meses, para você poder fazer um TCC, fazer um trabalho existente. Porque é um período que você está terminando a faculdade, aí você tem que aprender sobre o método, né? E os métodos são complexos, então você tem que aprender sobre o método, aprender sobre o assunto, porque você também não é proficiente no assunto. É muita coisa mesmo. Eu fui dar um workshop na faculdade que me formei, ainda no interior do Paraná.
E foi no dia que os alunos estavam apresentando TCC. Então, depois que eu acabei, a minha professora me convidou para sentar lá. Aí, uns trabalhos eram no estudo coorte. Me dá vontade de falar assim, olha, com todo respeito, você não fez um estudo coorte, você é uma aluna de graduação, assim, sabe? Você não consegue fazer um estudo coorte em 6 meses, né? Então, aí tem essas limitações. Eu fiquei lá sentadinha só assistindo aquilo e pensando, pô, não dá, sabe? Eles saem com tantas outras lacunas de conhecimento, e aí é nessa tentativa das publicações também, que eu acho que a gente tem essa necessidade da publicação, acaba gerando esse, enfim, você tem uma lacuna enorme de um lado e trabalho apressado do outro, são coisas para repensar. Bem legal isso que você colocou, né? Porque precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente está nesse ponto na universidade, com esses cursos que estão sendo desenvolvidos pela Projep, né? Eu estou fazendo curso de metodologias ativas para ensino, né? Curso de comunicação, quero fazer projeto de extensão. Parei no curso aqui de revisão, porque os alunos trazem essa demanda para a gente, né? E o que é interessante é isso. Se a gente tiver essa integração, microeconomia, né? Tecnologia de informação, estatísticos, e os profissionais que demandam isso, né? Pesquisadores e alunos, com certeza a gente ia andar muito mais rápido. E é isso que eu falo para os alunos, eu sempre neguei porque eu não conhecia esse mundo. Vou parar de negar e começar a me formar, né? Porque eu falava para eles assim, gente, eu faço pesquisa de mercado que leva no mínimo 2 anos. Se for muito bom, em 2 anos a gente produz um artigo científico, né? Aí a crise na ciência e tecnologia fez a gente, né, tentar ver aonde que a gente vai continuar com a nossa produção, de que outra forma, que não dependa, né, desse financiamento tão forte. Mas aí você me disse que é muito caro fazer revisão sistemática. Mas assim, pode ser que são as plataformas, é isso? A gente não tem noção de quanto. O artigo Mas aqui científico a gente tem um facilitador também de ter o portal de periódicos, né? Então a questão de conseguir o acesso aos artigos já é um grande facilitador. Vocês estão numa universidade federal, pública, então do que está lá a gente também consegue acessar muito, né? Porque a CAPES também faz esse direcionamento do conteúdo para as universidades. Então isso já facilita bastante. Acho que é mesmo uma questão de ver que custo seria esse. A professora perguntou, dá para fazer sem o Headman e sem o Summary? Dá para fazer. Então, algum custo vai ter. O custo de tradução, por exemplo, né? Algum custo vai ter ali. Mas aí tentar identificar que custo é esse, como ele pode ser, né? Como pode baratear, sem perder o rigor. E fazer um grupo de pesquisa sobre isso multidisciplinar. Tanto pegar nós que precisamos da informação, o pessoal da estatística, que tem um grupo de estatística, dos diversos cursos, tentar montar isso. É isso que a gente está aprendendo na comunicação, né? Que ela fez essa chamada projeto. Então, tem gente da estatística, tem gente da microeconomia que eu conheci, né? Então, você vai conhecendo gente do Gafre, do hospital, né? E ninguém se conhece, né? O grande problema da sociedade é essa. Tem bolhas. Para você entender, projeto é a nossa gestão de pessoal, a corretoria de gestão de pessoal. Então, ela multicom, ela começou a oferecer muitos cursos, 2, 3 cursos simultaneamente, desde coisas gerenciais. No começo era bem coisa gerencial. Isso. Agora eles entraram numa área mais técnica, vamos dizer, metodologia de projeto, metodologias ativas. Vou pegar seu nome para você dar uma consulta. Muito obrigada. Porque assim, aqui eu entendo que você está, né, tentando fazer uma introdução, mas olha a velocidade da sua introdução, para quem não sabe nada da introdução. Porque se eu faço rápido, eu tenho que me desacelerar, se eu vou falando rápido. Eu sei que quando a gente conhece, a gente tenta ser, né, otimista no tempo e dar mais informação. Eu sempre recomendo, assim, a revisão de escopo, por exemplo, eu acho que todo grupo de pesquisa deveria fazer a revisão de escopo. Né? Existem aqueles temas que vocês sabem, porque vocês dominam os assuntos, então vocês sabem que são lacunas ou têm interesse, mas eu poderia fazer uma revisão de escopo para entender mesmo quais são as lacunas reais, né? O que está entender de forma sistemática e metodológica, né? Porque pode ter alguma que eu não saiba. Exatamente. E aí isso gera depois diversos trabalhos. Aqui, olha, isso aqui é uma lacuna que cabe num TCC, isso aqui pode ser um projeto de doutorado super legal. Uma missão estratégica, porque a gente já faz isso, só que a gente não coloca da forma para revisar de escopo. É por isso que eu tenho E aí provavelmente faz, mas deixa muita coisa de fora também, sim, né? Se limita, né? Sim, E aí não tem uma metodologia de análise, né, de avaliação.
Parabéns. Mas a desculpa gente, fica mais rápida, né? do que a sistemática, sim, vai ser mais Acho rápido. que pode uns 6 meses a um ano faz, né? Dependendo do volume. Sim. Porque, assim, na verdade, todo aluno de mestrado, por exemplo, deveria fazer a revisão de escopo primeiro. Doutorado que dá na sistemática. A análise dela vai ser mais fácil nesse sentido, né? Como é só apresentar, ela vai ser mais interessante de fazer. A integrativa já é mais difícil, né? Assim, mas não sei se é difícil a palavra. Acho que elas levam o mesmo esforço, assim, se a gente for pensar. Né? A sistemática, a meta-análise e sistemática são as que realmente vão demandar. E o que demanda as mudanças a nível de sociedade, a nível de instituições maiores, né? É a revisão sistemática que tem que chegar lá no Ministério da Saúde, Ministério da Vigilância, Saúde. Como que eles trabalham? Também não está padronizado, né? Mas eu acho que esse mundo usa muito, o professor Roberto, da enfermagem, ele dá um curso sobre isso. E eles usam muito para estudos de custo-efetividade para o Ministério da Saúde, né? De produtos ou procedimentos e tal. Então, Isso aí também não está dentro da avaliação de tecnologia de saúde. é isso, de avaliação de tecnologia de saúde. Essa palavra está me faltando, exatamente isso. E aí dentro da ATS se usa muito revisão sistemática também. Exatamente. Mas para outras coisas, né, se a gente for pensar de maneira mais ampla, eles não fazem essa busca. Assim. Eu trabalhei no Ministério também, é um pouco decepcionante você entender que as coisas funcionam nos saberes individuais ou nos interesses individuais. Né? Isso, dentro da academia, eu estou te confessando que eu não conheço, né? Esse tipo de revisão, assim, fácil. Não, mas eu vou te dizer, só quem conhece mesmo é a pessoa da saúde. Né? Quando conhece, é a pessoa da saúde. Eu acho que de 3 anos. Eu sei que aqui sistemas de informação, da CCT, eles também estão usando essas revisões nos alunos de doutorado. Acho que essa necessidade ela é gerada também pela quantidade de publicação que tem nas nossas áreas. Né? Então, a área da saúde ela publica demais. Assim, tem muita atualização acontecendo, a gente precisa de pesquisas constantes, então eu tenho um volume de informação que é muito maior do que em outras áreas. Eu tenho amigos da arquitetura e quando você fala bases de dados, já não é tão... Né, o que eles usaram na faculdade são outras fontes de informação, assim, já não tem essa publicação nessa quantidade absurda que a gente tem na área da saúde. Então, acho que isso também gera necessidade de resumir, E a educação sintetizar. também está usando bastante, porque também tem um volume bem grande de publicações. Não muda, porque aí o que muda? Muda a característica das pessoas. Hoje os alunos são mais rápidos, prestam menos atenção, tem tecnologia. O que eu faço agora para dar conta disso? Preciso estudar. Então, isso vai gerando um monte de coisas, né, para poder entender. Acho que a educação também passa muito por essas questões sociais, né, de mudanças das sociedades. Não que as outras não passem, mas acho que não gera tanta necessidade de pesquisa. Você podia me esclarecer sobre o que é a palestra amanhã? Porque eu me inscrevi, olhei assim e fiz isso. Eu nem me inscrevi, então nós vamos Obrigada. Eu não sei nem se eu vou poder, porque eu tenho 2 cursos, tem a comunicação e isso daqui. Né? O grade é uma maneira de avaliar a evidência dos estudos, assim. Então não dos estudos individuais, mas dos estudos em grupo. Então o que acontece? Ele pode ser utilizado para recomendação de evidências, né? Então grau de recomendação a gente chama, ou para nível de evidência também. Então eu posso, se for estiver avaliando com o método grade para revisões sistemáticas e meta-análise, por exemplo, pode ser revisão sistemática de quantitativo, qualitativo, mas para a revisão sistemática ele vai gerar esse nível de evidência. Que é a gente dizer assim, olha, essa evidência ela tem um nível A, essa evidência ela tem um nível B. Isso é estatística, não? Não, ela não é estatística, ela é mesmo um outro tipo de avaliação que é feita, é de pontuação mesmo. Eu não vou ensinar a fazer, eu vou mostrar só como é feito, porque aí quando a gente se depara com essa informação, ela é mais voltada, na verdade, para o uso clínico, né? Então, por exemplo, o UpToDate, que é essa ferramenta de síntese de evidências que a gente comercializa, ele não é comum da gente usar na enfermagem, na nutrição, na físio, na farmácia, mas para a medicina, essa plataforma ela é a vida e a morte desses médicos. Eles usam já desde a graduação e eles vão até o neurologista, cirurgião, não sei das quantas, usa o UpToDate. Porque o que ele é? É uma plataforma de síntese de evidências com atualização diária. Então, o trabalho que a gente está fazendo aqui, eu preciso resumir
é toda uma equipe de editores, médicos na grande maioria, né? E uma equipe global que faz esse trabalho. Então, tem uma nova evidência sobre aquele determinado tratamento, aquilo já entra, né? Passa por avaliação, etc, entra no up-to-date. Então, ela é mais atualizada. Então, o médico acessa essa plataforma e já vai ver que tem mais novo naquele tratamento. Isso está no portal Cápsula? Ele está na EBSER. Ele é comercializado também, então tem instituições que contratam, o Einstein contrata, o CIB, várias instituições no país. Universidades também. No caso de vocês não têm pela Unirio, né, pela universidade em si, mas o hospital tem pela EBSER. Então, qualquer estudante poderia utilizar dentro do hospital, né? Então, não só a medicina. Mas ele realmente é muito utilizado pela medicina. É um produto com mais de 30 anos, assim, é bem fantástico, gente, para a gente conhecer também. Até porque a gente não tem produtos de síntese de evidência em outras áreas, como é o caso da enfermagem. A gente carece disso. E aí, acho que a evolução mesmo das práticas, né? Sim. Porque acho que a medicina baseada em evidências está mais antiga, né? Sim. E agora esse grade, então, ele é mais para as revisões sistemáticas. revisão sistemática e guidelines também. Então, por exemplo, a corporate, os guidelines, os guias, né? Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde usa o grade dentro dos guias deles. Né? Porque aí a gente vai pegar a evidência que é gerada ali, a informação de dentro dos guias, você vai avaliar a recomendação daquela informação. Então, ele é usado nessas duas situações. Assim. Pode ser por grupo de estudo, pode ser por revisão sistemática, que já é um agrupamento de estudos também, ou pode ser uma revisão de protocolos, né, de guias. Assim. Mas basicamente ele tem um grupo de pessoas que vai fazer isso. Então não é... Tem um software também, mas o que a gente faz é a partir de um grupo de pessoas, né? A gente, quem faz isso. Assim. Então, como se tivesse aquele painel de especialistas, e aí vai dizer, também vai olhar para a metodologia. Então, faltou isso, vai tirar menos 2 pontos ali daquele artigo, daquela evidência. E aí, no final, quando eu for ler no up-to-date, por exemplo, eu estou lendo lá e aí eu vejo assim, vamos pensar aqui, para o câncer da tireoide, assim. Então, um tumor que é indiferenciado, é um tumor de tireoide indiferenciado, quando ele é diagnosticado, o que é mais recomendado? Vai direto para a cirurgia, faz o acompanhamento de 1 ano. Então, vai dizer assim, o acompanhamento de 1 ano, ele é recomendado com uma recomendação A3, por exemplo. E aí você vai ver o que significa essa recomendação. Então, uma boa recomendação de que você não faça a cirurgia, que você faça o acompanhamento do paciente com os exames periódicos ali. É nesse sentido. Então, é recomendado fazer a cirurgia? É recomendado. É recomendado fazer o acompanhamento? É recomendado. O que é mais recomendado? O que tem um nível ali maior de recomendação? E a recomendação está sempre relacionada aos estudos e se ela causa dano para o paciente ou se ele não tem nenhum efeito. Assim. Se ele causa dano, perdão. Se ele causa benefício ou se ele não tem nenhum efeito. Nunca se causa dano. Então, eu vou dizer, tem benefícios reais. É uma recomendação de grau alto. Né? Olha, não faço. Em termos de recomendação, é uma recomendação equilibrada. Isso é interessante até para a gente, enquanto paciente também. Eu estou achando interessantíssimo, porque na hora do almoço eu encontrei uma amiga e a filha dela está com câncer, suspeita de câncer de... Exatamente isso que você deu, que está indefinido. Sim. E aí ela falou exatamente isso. Eu falei, vai operar? Ela falou, não, porque tem mais danos, então primeiro faz o acompanhamento, por um tempo. E essa que você falou exatamente a mesma coisa que eu falei agora na minha hora de almoço. Coincidência. Eu uso esse exemplo porque eu tive, aí sempre que eu pesquiso na base para poder dar o exemplo, eu falo de mim, que é mais fácil eu lembrar depois as questões. Mas aí você vai identificando ali o que é mais recomendado, o que tem uma recomendação menor, mas que também não é nada ruim também, né? Só tem uma recomendação menor. Mas é isso, o grade é de uma forma simples. Obrigada. Imagina. Eu não vou ter minha mãe para Amanhã tem um grupo pequenininho, mas venho aí. Compartilhe este vídeo. Curta e inscreva-se no canal Bicem Unirio.